Ele começa a morar com sua ex-irmã, mas acaba se apaixonando por ela. Eu sou o tio Rock, deixe seu like e bora. Tudo começa com Yoto, um adolescente introvertido, mas extremamente inteligente e fissurado por livros. O problema dele pode parecer pequeno para alguns, mas para ele é um baita dilema. A questão é que seu pai se casou novamente e até aí tudo certo, só que a nova esposa do pai tem uma filha da mesma idade que Yoto. E é aí que a coisa complica. O nome dela é Yumi, uma garota igualmente apaixonada por livros, mas que, apesar de ser super tímida, conseguiu dar a volta por cima e se tornou uma das alunas mais populares da escola. E tem mais. Ela é a ex-namorada de Yoto, isso mesmo. Agora ele tem que conviver diariamente com sua antiga namorada, que agora virou sua irmã postiça. Já se passaram alguns dias desde que Yumi se mudou, e os dois tentam manter as aparências como irmãos, pelo menos para não preocupar os pais. A mãe de ambos acredita que, com o tempo, eles podem até virar bons amigos. Mas Yumi já deixou claro para Yoto que não vão fazer nada que possa causar problemas, e os dois fazem um acordo para enterrar de vez tudo o que aconteceu entre eles. Só que Yumi não perde a chance de jogar na cara dele que foi ele quem a destruiu e que, por causa dele, ela mudou completamente. Para piorar, Yumi começa a implicar com Yoto por um motivo bem peculiar. Ela quer que ele a chame de Oni-san, porque acha que deveria ser considerada a irmã mais velha. Yoto, por outro lado, rebate dizendo que, na verdade, é ela quem deveria chamá-lo de Oni-san. Assim começa uma discussão boba, até que no meio da briga, Yumi revela que nasceu 30 minutos antes dele. Essa informação foi contada pelo pai de Yoto, e os dois continuam com essa disputa ridícula até que ele sugere um jogo para decidir quem deve chamar quem pelo título de mais velho. Yumi, no entanto, não é nada ingênua e já percebe que Yoto pode acabar perdendo, porque mais cedo ou mais tarde ele vai acabar deixando escapar que ainda sente algo por ela. Ela pretende usar isso como uma desculpa para fazê-lo obedecer suas vontades. A discussão segue e no final, Yoto, para evitar mais conflitos, acaba pedindo desculpas, tentando se passar por bonzinho para manipular a situação a seu favor. Mas então vem a melhor parte. Yoto tenta impedir que Yumi abra uma caixa cheia de coisas um tanto inapropriadas. Mas Yumi, sempre provocadora, está prestes a abri-la quando ele finge ser o cara arrependido e diz que só quer evitar brigas. Isso a faz lembrar do tempo em que namoravam, e sem perceber, ela o chama pelo sobrenome, como fazia quando estavam juntos. Yoto, esperto, aproveita a chance e diz que irmãos devem se chamar pelo primeiro nome. Isso faz Yumi perder a aposta, e irritada, ela começa a chamá-lo de querido só para provocá-lo. Os dois voltam para a escola e o drama continua. Como se não bastasse terem o mesmo sobrenome, acabam caindo na mesma sala. Durante a cerimônia, Yoto não perde a chance de provocar Yumi, dizendo que sempre a achou estranha e que sabe muito bem quem ela realmente é. Mas Yumi nem se abala. Pelo contrário, acaba sendo escolhida para dar o discurso de boas-vindas, o que deixa Yoto surpreso, já que ela só foi escolhida porque tirou notas mais altas do que ele. Com o início das aulas, Yoto percebe que alguns garotos começam a se aproximar dele, o que ele acha estranho, já que nunca foi muito popular. Mas logo descobre o verdadeiro motivo. Todos estão tentando puxar conversa com ele apenas para se aproximar de Yumi. Frases como "Nossa, sua irmã é incrível, hein?" começam a irritá-lo, mas não é por ciúmes, e sim por constrangimento, já que Yumi anda espalhando para todos que eles são irmãos. No banheiro, Yoto ouve alguns garotos comentando que só querem se aproximar de Yumi e que Yoto é o atalho para isso. Quando chega em casa, Yumi esfrega na cara dele que todos os caras estão atrás dela. Yoto, já sabendo disso, simplesmente ignora. No dia seguinte, na escola, Yumi passa a seguir Yoto para todos os lugares, o que começa a chamar a atenção. Os colegas tentam se aproximar dele, mas Yumi, cheia de ciúmes, não deixa ninguém chegar perto. Isso deixa Yoto desconfortável, mas ele finge que não liga. Depois das aulas, eles voltam para casa, e Yoto decide preparar o jantar, já que Yumi é um desastre na cozinha e não sabe nem fazer um macarrão instantâneo. Ela pede que ele esqueça a brincadeira que fez com ela no café da manhã, mas Yoto, sempre durão, responde sem paciência. Já nem lembro mais disso. O tempo passa, e um cara chamado Kawanami Kagami aparece para falar com Yoto. Ele, já irritado, avisa que não vai deixar ninguém se aproximar da irmã. Mas Kawanami, tranquilo, responde que só quer ser amigo de Yumi e que não tem segundas intenções. Yoto, desconfiado, percebe que talvez o cara seja sincero, e Kawanami faz questão de enfatizar que ele e Yumi agora são apenas amigos. Quando Yoto olha, a Yumi estava escutando tudo, e o clima fica ainda mais tenso. Depois rola a revisão médica, e a Yumi acaba sendo observada pela galera da escola, incluindo uma garota chamada Miminami, que pede desculpas por ser invasiva, mas na real está ali só admirando a confiança da Yumi. Ela comenta que na vida de crítica tudo é mais simples, e que ela só tem poder sobre os outros quando está no julgamento de algo ou alguém. O Yoto, sem paciência, só explica que a Yumi não se intimida com as coisas.
Inclusive, no ano passado ele teve que lidar com muita coisa. Esse ano a situação ficou ainda mais interessante porque apareceram as gêmeas, e com isso a Minami começou a ter esperanças de que o talento dela pudesse pegar algo de bom do Yoto. Mas a Minami, nossa, ela é uma loucura nos esportes, e a Yumi, por mais que tenha mudado bastante desde a época da escola primária, não tem nem um pouco de talento atlético. Mesmo assim, ela se esforçou ao máximo e conseguiu uma pontuação de 32, que é mais ou menos o suficiente. A Minami, claro, saiu com 55, então já dá pra ver a diferença. As provas físicas continuaram, e a Yumi, mesmo não indo bem, conseguiu uns resultados decentes, mas o esforço dela foi tanto que ela desmaiou. Por sorte, o Yoto estava lá e conseguiu segurá-la antes que ela caísse, elogiando o esforço dela. A Minami pegou a Yumi nos braços e a levou para a enfermaria. Lá, a Yumi, toda sincera, confessou que é uma péssima jogadora de esportes e que deu 110% de si nas provas, até ultrapassando seus limites. Isso só fez a Minami admirar ainda mais a Yumi, que no conceito dela era uma garota perfeita e difícil de alcançar. Mas agora, depois de ver como ela lutava para se superar, ficou muito mais humana e real. As duas se tornaram super amigas e começaram a se chamar pelos primeiros nomes, se entrosando ainda mais. A Yumi ficou preocupada, claro, com o quanto a Minami estava próxima do Yoto, mas a Minami pediu para ela dar uma acalmada, dizendo que ele é só um amigo e que ela não precisa ficar agoniada. Aí rola uma pequena discussão entre elas, com a Yumi chamando a Minami de castradora e a Minami chamando a Yumi de chata, mas a conversa logo se acalma. E a Minami, com aquele estilo direto dela, falou que no jogo do amor ela só era espectadora e que o Yoto não estava nem aí pra nada. Foi uma risada, uma discussão bem de amigos mesmo. De volta à escola, as aulas terminaram e o Yoto estava indo pra casa com a Minami. Ela, querendo saber como ele lidava com o fato de ser irmão da garota super famosa, perguntou como era ter essa relação com ela. Chegando em casa, a Minami entrou na sua sala, mas a Yumi ainda estava meio grogue por causa do esforço nas provas. Ela começou a dizer que se sentia sozinha, e sem querer soltou um "te amo". Quando percebeu que estava delirando, ela se recompôs e viu a Minami, que tinha trazido alguns ingredientes para preparar uma comida. A Minami mandou o Yoto se virar com suas habilidades de Masterchef e ajudou na cozinha. Enquanto o Yoto preparava a comida, a Minami perguntou se ele já tinha namorado, e ele, meio sem graça, respondeu que nunca. A Minami insistiu, mas o Yoto se limitou a dizer que não queria entrar em detalhes. Eles terminaram de fazer a comida e a Minami, com aquele jeitinho dela, acabou alimentando a Yumi na boca mesmo. A Yumi insistindo que poderia fazer tudo sozinha. O Yoto só observava aquela cena. Antes de ir embora, a Minami perguntou para o Yoto se ele e a Yumi eram só irmãos. O Yoto, meio nervoso, respondeu que, na verdade, eles eram irmãos postiços. E aí a Minami se despediu, indo embora com a sensação de que a Yumi, na real, estava um pouco incomodada com o quanto eles estavam se aproximando. Quando Yoto voltou para a Yumi, ela estava com ciúmes de ver como ele e a Minami estavam se dando bem. O Yoto, já cansado da situação, só respondeu tipo, "Não fala mais nada, você está viajando, isso não tem nada a ver." A Yumi, já meio fraca, pediu para o Yoto não deixá-la sozinha como da última vez, quando ela pediu a mão dele e ele não a segurou. O Yoto, percebendo que ela estava misturando tudo, esticou a mão e ela, toda emocionada, colocou a mão dele por cima da dela. O Yoto, com aquele olhar de quem estava recordando, contou como ele e a Yumi, lá no ensino fundamental e no começo do ensino médio, tinham sido namorados. Eles passavam muito tempo juntos, e quando a Yumi ficava doente, ele sempre segurava a mão dela. Aquele romance clássico de novela adolescente. Só que com o tempo, as brigas bobas começaram a afastá-los e tudo piorou quando eles souberam que os pais iam se casar. A Yumi, bem mais doce, pediu água gelada e tudo que o Yoto pudesse dar, e ele, sempre mais calmo, atendeu a todos os pedidos dela. Ele até tentou medir a temperatura dela, mas percebeu que ela estava fingindo estar doente só para dar ordens. Durante o dia, o Yoto ficou indignado e pediu para ela se desculpar. E claro, a Yumi, com aquele jeitinho todo fofo, se desculpou pela mentira. O Yoto, já sabendo o que fazer, aceitou a desculpa. Yumi, que era uma garota super fofa uns meses atrás, toda sentimental, guardava tudo que o Yoto lhe dava como se fossem tesouros. Cada coisinha, tipo um doce ou uma latinha de refrigerante, ela guardava como se fosse algo sagrado. No fim do dia, depois das aulas, Yumi acaba encontrando Preti, uma garota com uma energia super parecida com a dela do passado, uma versão melhorada, digamos assim. Yumi, claro, não perde tempo e decide investigar quem é a garota, como se fosse uma missão de espionagem. Quando chega em casa, Yumi se depara com um par de sapatos de uma mulher na entrada, o que a deixa ainda mais irritada. Como assim?
em um mês de aula e ele já estava trazendo alguém para casa. Para ela, isso é algo inaceitável. Yumi não hesita e chama Yoto para pedir explicações, e a tensão entre os dois só cresce. A garota, meio desconfiada de que algo estranho está rolando, porque ouviu um barulho estranho e achou que era o novo irmão dela, vai até o quarto dele. Mas quando entra, Yoto sai de lá com uma cara de assustado. Ela fica sem entender nada e decide sair de fininho, mas já não vê mais os sapatos e fica na dúvida sobre o que está rolando. Yoto, meio perdido, pergunta quem ela está procurando, e ela, toda estranha, mostra uma foto dos sapatos que viu, mas ele não faz a menor ideia do que ela está falando. Ele pede para ela ficar calma e quieta porque está exausto. Aí ela, pensando besteira, acha que é por causa do treino pesado e sai do quarto. Enquanto isso, Yumi começa a pensar na situação, achando que exagerou, mas Yoto, por outro lado, está lá se perguntando se isso tem alguma ligação com coisas paranormais. Mais tarde, uma garota esquisita na biblioteca pediu para ele casar com ela, mas ele mandou ela procurar o que fazer e foi vazando dali. E aí a maluca ainda riu e disse que era só uma zoeira, mas era a Minami disfarçada de outra menina. Ela ficou toda na pilha de casar com ele, mas na real tava mais fissurada na irmã dele, a Yumi, porque ela comentou que não mandava bem nos esportes e a Minami quis fazer tudo por ela. Isso virou uma obsessão tão grande que vez ou outra a Minami solta umas frases tipo "Um dia essa vai ser minha casa", ou "Te deixo na rua no divórcio". Uma maluca, né? Então, o Kavanami contou pro protagonista que a Minami tem umas manias bizarras e que quando tava no colegial, teve um namorado que ela sufocou de tanto grude. Tipo, o cara pirou, acabou desmaiando de estresse e foi parar no hospital. Pode parecer exagero, mas o Kavanami, que manja dos Paranauê, falou pra ele ser direto com ela e não deixar ela passar dos limites, porque apesar de tudo ela tem um bom coração, mas se continuar assim, vai dar ruim. Ele sugeriu que o protagonista desse um toque nela pra largar a fixação pela irmã. No dia seguinte, a Yumi estava esperando o protagonista na estação. Ela nem sabia direito por que estava lá, já que um rolê entre irmãos não é exatamente comum, mas como era tudo parte da encenação, ela até achava de boa. Aí o Mizuto apareceu todo estiloso, cabelo impecável, e a Yumi ficou nervosa, sem acreditar como o irmão estava ficando tão gato. Eles ficaram na fila e a Yumi só pensava no quanto os dois juntos formavam um combo de fofura épico. Ela não conseguia parar de olhar pra ele e o Mizuto, todo galanteador, comprou os ingressos e ainda pegou na mão dela, fazendo ela quase explodir de vergonha. Pra deixar tudo mais tenso, a Minami e o Kavanami, os dois espiões, estavam espionando de longe. O protagonista já tinha sacado que estava sendo vigiado porque, no fundo, isso tudo fazia parte do plano dele. Deixar a Yumi ainda mais apaixonada e, de quebra, fazer a Minami sofrer vendo isso. Ele só pensava, vamos matar 2 coelhos com uma cajadada só. E claro, lembrava das dicas do Kavanami para arrasar no papel de bad boy. Porque é disso que as garotas curtem. Aí ele chegou todo cheio de charme e mandou um "Você tá mais linda do que nunca". E a Yumi, super tímida, agradeceu como se fosse uma estudante de colegial. Já a Minami, do outro lado, estava com um olhar meio triste, e o show seguia, com o Mizuto dando um abraço na Yumi, que não sabia onde enfiar a cara de tão nervosa. Ela ficou toda confusa, sem entender por que o irmão estava tão galanteador e irresistível. Mas aí, depois de recobrar um pouco o juízo, ele falaria para soltar. Normalmente o protagonista daria um fora nela, e isso deixaria a Yumi bolada. Ele não ia entender por que aquilo não funcionou, já que fez tudo certo para parecer o cara mais atraente do universo, mas nada dava certo. Agora, a garota olhava pra ele com cara de quem estava arrependida de tudo. O protagonista então lavou as mãos da situação e puxou o celular para ligar pro Kavanami porque precisava de um plano B. Ele estava vendo a oportunidade escorrer pelos dedos, mas o técnico não tinha nada a ver com aquilo. Então, paciência. Enquanto isso, Yumi ficava lá, refletindo, percebendo que tinha se deixado levar pela emoção. Morrendo de vergonha, saiu andando para procurar um banheiro longe, mas acabou ficando perdida. E ela e Mapas nunca se deram bem, então a situação só piorava. O protagonista ligou para saber onde ela estava. Ela sacou na hora que ele já tinha percebido que ela estava perdida. Na cabeça dela, ele ia começar a zoar ela a qualquer momento. Mas na real, ele disse que a culpa era dele por ter deixado ela sumir, então agora ia buscar ela. O homem resolvia. Yumi pensava que ele estava sendo muito gentil, bem diferente do jeito irritante de sempre. A partir dali, a história seguia pelo ponto de vista dela, e ela lembrava como foi namorar o protagonista. Sendo introvertida e meio fechada, foi difícil criar coragem para confessar que gostava dele, mas conseguiu. Só que no primeiro festival que foram juntos, ela acabou se perdendo no meio da galera. Foi o caos. Chorava como criança pequena, desesperada. Mas do nada, ele apareceu para buscar ela. Mesmo com toda a vergonha que ela sentia, achando que era um fardo ambulante, ele nunca tratou ela assim. Muito pelo contrário. Ele apareceu com um suquinho e prometeu que não deixaria isso acontecer de novo. A gente já sabe como isso terminou. Voltando pro presente, o protagonista chegou com, adivinha, um suquinho, o que só fez ela lembrar de tudo aquilo. Depois disso, os dois começaram a jogar uns games com perguntas de livros que já tinham lido, bem estilo nerd raiz. Era só zoeira. O clima já estava bem mais leve, sem aquele peso de antes. Como 2 leitores apaixonados, dava pra ver que estavam bem mais tranquilos. Num momento de conversa, o protagonista confessou que, nos 6 meses após o fim do relacionamento, ele guardou muito rancor.
tipo nível vilão supremo, o próprio Rei Daimon. E desse a gente sabe que não era a flor que se cheira. No fundo, ele se arrependia um pouco, porque o amor acabou virando ressentimento. Eles tentaram parar de gostar um do outro, mas o resultado foi justamente o contrário. E eles só acumulando mágoa até a relação desandar de vez. Aí, o reencontro deles finalmente chegou ao fim. Cada um voltaria para casa sozinho. No meio do caminho, Minami surgiu do nada e disse que era uma baita coincidência topar com ele por ali. Sim, claro. Então ela ainda pediu desculpa por ter invadido a casa dele e por ter julgado as coisas do jeito que fez. Ele garantiu que não contaria nada disso pra Yumi, porque respeitava muito a amizade entre elas. Minami, por sua vez, afirmou que iria se comportar e que não apareceria mais na casa dele sem ser chamada. Mas o protagonista percebia que Minami claramente não tinha intenção alguma de parar. E ela ainda jogava na cara que mantinha a ideia de casar com ele e morar juntos no futuro. Enquanto isso, lá no quarto, Yumi continuava remoendo tudo, se perguntando o motivo do protagonista ter convidado ela para sair, e aqueles sapatos na entrada da casa não saíam da cabeça dela. O protagonista chegou em casa e Yumi logo trataria de cobrar com o desejo que ele devia para ela, pelo trato que fizeram. E não é que a ideia da maluca era tirar umas fotinhos dele com aquela pose de intelectual charmoso, lendo um livro e parecendo todo estiloso? Obviamente, o protagonista entraria na brincadeira e colaboraria na sessão de fotos. A coisa ficaria ainda mais ousada quando Yumi pedisse para ele abraçá-la e sussurrar alguma coisa no ouvido. Aqui o clima já estava rodando no modo perigoso. No dia seguinte, o protagonista comentou com Kavanami que as coisas meio que se ajeitaram, mas não totalmente. Do nada, ele perguntou pro Kavanami se ele já tinha ido parar num hospital alguma vez. O cara respondeu que sim, lá na época da escola. Nunca passou uns perrengues na vida, né? Enquanto isso, os flashes do passado continuariam invadindo a cabeça do protagonista, trazendo várias lembranças dos momentos que ele viveu com Yumi. Os dias iriam passar e logo chegaria o Dia das Mães. Yumi sugeriu que os dois fossem juntos comprar um presente, assim mostrariam para os pais que estavam de boas. Além disso, dividindo os gastos, não ficaria tão estranho o protagonista dar um presente só para a madrasta dele. Mas Mizuto não estava muito animado com essa ideia de ir bater perna no shopping no domingo. Só que Yumi não perderia tempo insistindo. Em vez disso, deu uma renovada no visual e desceu as escadas toda produzida. O protagonista ficou de queixo caído, porque, convenhamos, aquilo era claramente uma quebra nas regras de convivência. Como castigo por deixar ele desnorteado daquele jeito, ele simplesmente arrastaria ela para o passeio. No trem, o vagão estava lotado e os dois ficaram bem coladinhos. Quando chegaram ao shopping, começaram a busca pelo presente ideal para a mãe do protagonista. Ele deu várias sugestões, como uma frigideira, algumas xícaras de casal, quadros de fotos, mas nada parecia convencer Yumi. No fim das contas, optaram por um buquê de flores, e quando entregaram, a mãe ficou super agradecida pelo gesto. Depois disso, cada um seguiu sua rotina como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, Yumi viu uma porta entreaberta e, curiosa, se aproximou. Quando olhou para dentro, encontrou o protagonista fazendo uma oração para sua mãe biológica, que já havia falecido. Ele percebeu que ela estava ali e comentou sobre isso. Yumi entrou no ambiente e demonstrou muito respeito e empatia pela mãe dele, o que fez o laço entre os dois ficar ainda mais forte. O protagonista então sugeriu que dessem um tempo para os pais, porque os dois também precisavam de um momento a sós. Desde que tinham se casado, pareciam estar vivendo no modo automático sem uma pausa para eles. Ele achava que mereciam um tempinho para, digamos, assistir a um bom filme sem interrupções. Yumi começou a pensar na possibilidade de pagar uma viagem ou um jantar para os pais, mas aí lembrou um detalhe importante: a grana. O cofrinho deles estava mais vazio que coração de vilão de novela. Mas o protagonista, com seu senso prático, sugeriu que, se era para dar espaço ao casal, o jeito mais simples seria eles passarem a noite fora, assim os pais teriam a casa só para eles. Yumi pensou no que isso significava e logo reagiu à ideia. 2 adolescentes passando a noite fora. Mas antes que ela começasse a imaginar coisas, ele já cortou o clima. Quem disse que eles iam ficar juntos? No dia seguinte, ele já havia organizado tudo. Ficaria na casa do Kagami e Yumi passaria a noite na residência onde Minami morava. Quando chegaram aos destinos, Minami, toda animada, jogada, agradeceu a Misuto por praticamente estar ajudando a realizar o sonho dela de passar a noite ao lado de Yumi. Cada um seguiu para o seu lado. Enquanto isso, Yumi perguntou a Minami qual era exatamente a ligação dela com Kagami. Minami respondeu que eram apenas vizinhos e nada além disso. Do outro lado, o protagonista também puxou assunto com Kavanami e perguntou sobre a relação dele com Kagami. O loiro explicou que os dois se conheciam desde os tempos da escola fundamental. O protagonista ficou refletindo, cogitando se os dois, na verdade, eram amigos de infância. Um pouco mais tarde, todos acabaram se encontrando no mesmo restaurante, coincidência ou não. O pior nem era isso. Era o fato de que Justo Yuma e Kavanami sentaram lado a lado. Obviamente, os dois começaram a discutir feito cão e gato, o que só reforçava para quem observava de fora que combinavam mais do que gostariam de admitir. Enquanto isso, o protagonista encarava uma máquina de bebidas, meio indeciso sobre qual escolher.
Yumi, que percebeu a cena, não perdeu a chance de provocar, perguntando se ele nem sabia como aquele troço funcionava. Na cabeça dela fazia sentido, já que ele mal tinha amigos, e claramente não devia frequentar esses lugares. Golpe baixo. Depois do jantar, Minami começou a agir de forma bem carinhosa com o protagonista e ainda pediu para ele ajudá-la a estudar japonês, porque era péssima com os ideogramas. Obviamente, Yumi ficou de canto, observando com cara de ciúmes. Mas calma, Minami só estava abusando da tática para provocar Yumi e fazer com que ela desejasse mais a atenção dele. O protagonista, percebendo o joguinho, deu um balde de água fria e disse que Minami deveria pedir ajuda para Yumi, que realmente estudava, ao contrário dele, que fazia o mínimo, e ainda assim tirava notas boas, indireta forte para provocar a irmã. Mais tarde, Kagakami trocou algumas mensagens com Minami no Instagram, e o protagonista, que se vangloriava de não estudar muito, acabou ouvindo de Kavanami que deveria pelo menos tentar se dedicar um pouco mais. A resposta do protagonista foi direta. Mesmo quem não estuda precisa mandar bem nas provas, o que deixou Kavanami ainda mais preocupado com ele. Mas o protagonista não ligava, só queria superar Yumi nos exames. Esse espírito competitivo surpreendeu os amigos e agora eles já tinham uma nova meta, deixar Minami para trás também. A noite chegou e o protagonista estava no balcão de casa quando Yumi apareceu, usando um pijama fofo de sapo. Juntos encararam a lua, lembrando de quando costumavam fazer isso anos atrás. Foram nesses momentos que começaram a se apaixonar. Com as provas se aproximando, a rotina ficou mais puxada. Depois das aulas, Minami comentou que queria voltar para casa com Yumi, mas ela explicou que iria direto para a biblioteca estudar. O grupo de amigas de Minami até entendeu, já que os testes começariam no dia seguinte. Yumi, campeã de notas da escola, com certeza queria manter sua posição no topo. Em casa, Yumi seguiu estudando, lembrando da época do ensino fundamental, quando sempre foi a melhor. Mas tudo mudou em um momento específico, quando Mizuto conseguiu tirar dela o primeiro lugar em matemática. Isso abalou sua motivação na época, a ponto de perder noites de sono tentando recuperar sua colocação no ranking das provas. No fim, conseguiu voltar ao topo, mas o que mais a irritou foi a reação do protagonista, que não deu a mínima. Isso a deixou frustrada, até que ao conhecê-lo melhor, entendeu que no fundo, ele sempre teve um olhar atento para as notas dela. Mais tarde naquela noite, Yumi saiu para tomar um leite quente e encontrou o protagonista na sala, lendo livros em vez de estudar. Ele ficou quieto, mas Yumi não deixou passar e já avisou que depois não adiantava reclamar, porque ela iria esmagá-lo nos testes. O protagonista, impassível, apenas deixou no ar que faria o possível para ocupar o lugar dela no topo. Pronto. Agora era uma disputa declarada. No dia seguinte, os dois estavam prontos para ir à escola, onde Yumi sabia que sua grande vantagem sobre os demais alunos era seu desempenho exemplar nas provas. Já o protagonista, que sempre parecia indiferente, continuava um enigma. Os exames começaram, e enquanto Yumi estudava como se sua vida dependesse daquilo, o protagonista mantinha sua postura tranquila, lendo livros na sala com ar exibido. Não demorou para Yumi tirar satisfações com ele, principalmente porque percebeu que ele deixou o final da prova em branco. Ele disse que não deu tempo, mas ela viu com os próprios olhos que ele desistiu com 10 minutos de sobra.